irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, uma história animada pelo Espírito. Terminamos o tempo da Páscoa, chegou a festa de Pentecostes, que é a grande Páscoa do Espírito Santo. A celebração de uma história cujo Espírito Divino é o guia e o inspirador dela. Hoje não precisamos ficar parados aquele momento inicial, lá dos Atos dos Apóstolos, quando ouvimos que os discípulos estavam com medo, fechados, trancados. Eles tinham medo dos judeus, de serem atacados, perseguidos. Naquele momento, uma força do alto desceu sobre eles, com todas essas cenas que ouvimos, né, com as línguas de fogo, com o vento forte, com a tormenta, e deu a eles, então, coragem, destemor. Eles saíram dali para anunciar a boa notícia, o Evangelho de Jesus, a todos os homens e mulheres, em todas as línguas, raças, culturas. Portanto, não é exatamente aí que a gente precisa ficar parado com o olhar. O amor e a salvação são para todos. Deus dá o seu dom a todos. Precisaríamos saber contemplar a ação do Espírito Santo ao longo de toda a história da igreja. De alguma forma, a gente celebra hoje o nascimento da igreja. Não é bem isso, mas é isso, né? O nascimento da igreja, o aniversário da igreja. Quando olhamos os 20 séculos da igreja, nós somos tentados a fazer a história das ideias, a história dos concílios, a história dos documentos da igreja, a história dos papas. Porém, a história da igreja é muito mais que isso. A história de um papa, a história dos documentos, a história do concílio, a sua ou a minha história, é muito mais que isso. É a história dos homens e mulheres, sejam eles importantes ou não, tenham cargos destacados ou não, eles se deixaram conduzir pela força do Espírito. Eles anunciaram o Evangelho com a sua vida, com as suas palavras, com a sua forma de amar a todos os que encontraram no caminho. Nós poderíamos até repassar os nomes, por exemplo, de santos, de toda essa história da igreja, desses mais conhecidos, aqueles nos quais a gente costuma reconhecer a presença do Espírito e a fidelidade humana. Graças a eles, hoje, continuamos reconhecendo a presença do Espírito na igreja, desde aqueles que escreveram os evangelhos, os 4 apóstolos, digamos assim, escritores, e os que deram testemunho de primeira hora, como Pedro e Paulo, até os santos dos últimos séculos, como este ano teremos Irmã Dulce, reconhecida como santa, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, tão próxima de nós, nascida aqui na nossa terra. Então, desde lá até hoje, é o mesmo e único Espírito Santo. Também não poderíamos deixar de olhar para todos os que se sentam ao nosso lado quando a gente vai à missa, os membros da nossa comunidade cristã paroquial. Em todos estes membros da igreja, também em mim, está o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos anima, também a mim, a serem melhores, a amarem mais, a serem mais generosos. Pode ocorrer que de vez em quando a gente pense que aquele Espírito que agiu lá no início, no Gênesis, quando o autor narra que o Espírito pairava sobre as águas, seja outro Espírito e não o mesmo Espírito que a gente recebeu no batismo e na crisma. Talvez a gente não se dê conta que o Espírito que agiu nos profetas seja o mesmo Espírito que foi nos concedido no batismo e na crisma, que está aqui hoje agindo em nós. Talvez a gente não se dê conta que o Espírito que agiu em Nossa Senhora, na Virgem Maria, seja o mesmo e único Espírito que nós recebemos no batismo e na crisma. Talvez a gente de vez em quando não se dê conta que o Espírito que agiu naqueles primeiros cristãos, em todos os mártires,
aqueles homens e mulheres que deram a sua vida por causa do Evangelho, seja o mesmo Espírito que está agindo em nós hoje. Só há um mesmo e único Espírito Santo. E a força dele na vida de Santa Teresinha, na vida de São José, na vida de Santo Antônio, na vida de Santa Luzia, na vida de São Francisco de Assis, pode agir da mesma forma em nós. Não é outro Espírito Santo. É preciso que a gente reconheça que Ele está agindo hoje, que Ele é a alma da igreja, que Ele é essa força do alto que Deus nos concedeu para levar adiante a sua mensagem. As línguas de fogo e o vento impetuoso que ouvimos nos Atos dos Apóstolos são um símbolo para expressar a força do Espírito de Deus que chega ao coração das pessoas e é capaz de transformar todas as pessoas. Quando nós abrimos as portas do coração ao Espírito, nada mais fica igual. A vida da gente é transformada, tudo será visto de uma nova perspectiva. Veja, quando a gente está aberto ao outro e alguém nos fala uma coisa diferente do que a gente pensa, diferente de como a gente vê, nós não estamos donos da verdade, como eu dizia, não estamos fechados. Então nós começamos a olhar por um outro ângulo, uma nova perspectiva, a família, a vida, aquilo que fazemos, a igreja, o mundo, as situações. Mas quando nós estamos fechados ao Espírito, mesmo quando alguém pensa como a gente arruma um jeito de não entender, de ficar fechado, de julgar, de condenar, e ficamos ali. Nos esquecemos de que sozinhos nós somos frágeis, sozinhos nós não podemos muito, para dizer que não podemos nada. São Paulo diz que Deus derramou o seu Espírito e concedeu os seus dons variados, mas em vista do bem comum. Cada um recebe dons distintos uns dos outros para colocá-los a serviço. Ninguém recebeu um dom para se considerar melhor que outro. Ninguém deveria contar papo de ter este ou aquele dom, porque o dom só faz sentido quando colocado a serviço do outro, a serviço daquilo que é comum. Quando há divisão por causa dos dons que se tem, na verdade deve ser o espírito de porco, não pode ser o Espírito de Deus, que gera a comunhão, que gera a unidade. Diversos, mas um só corpo, como o corpo da gente. O corpo da gente não é feito só de pé, o corpo da gente não é feito só de nariz, o corpo da gente não é feito só de cabelo, o corpo da gente não é feito só de barriga, e dos outros órgãos todos, né? São órgãos distintos que formam um todo, mas sem o espírito, o hálito da vida, o corpo é morto, sem sentido. Me lembro de quando adolescente, no grupo de jovens, naquele tempo só tinha um tipo de grupo, né? De uma dinâmica que se fazia para ensinar isso para a gente, né? E era assim, pegava-se uma varetinha, tipo desses, fazer algodão doce, né? Não tem uns palitinhos, né? Mais compridos. Então pegava-se um palitinho daquele, uma varetinha dessa e quebrava-se. Fácil, né? Uma varetinha quebrada. Depois punha ali duas, quebrava-se também. Tinha um grauzinho um pouco mais de dificuldade, né? Colocava 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não quebrava. Sozinhos quebramos facilmente. Isolados quebramos facilmente. Fechados, nós nos ressecamos, perdemos o viço. É com o outro, com os outros, com essa força do Espírito que a gente vence, que a gente verga, mas não quebra, que a gente permanece firme no caminho, não sozinhos. Aquele que se acha melhor e se isola é fraco, vai naufragar, vai morrer antes. É juntos, quando nós topamos estar com o outro, conduzidos pelo mesmo Espírito, é que nós somos muito mais fortes do que nós podemos imaginar e calcular. Né? Quanto que a gente pode sozinho e quanto que a gente pode com os outros.
Não à toa, de vez em quando, a gente se queixa, porque está tudo nas costas da gente, né? Ou na família, no trabalho, e todo mundo morga e fica... Morgar é um verbo meio passado, né? Fica morgando e sobra para minhas costas, né, tal. Sozinho não é possível. Um corpo não é feito de um só membro. E os muitos órgãos, repito, eles estão em vista do corpo, e não o corpo em vista deles. O corpo não existe para o estômago, mas o estômago para o corpo. E assim deveríamos ser todos nós na igreja. Hoje, portanto, é dia de a gente agradecer a Deus pelo dom do seu Espírito, pois Ele nos fez participar nessa história de homens e mulheres santos, e Ele nos chama à santidade. A gente precisa recordar sempre que a santidade é um dom de Deus, não é só fruto do esforço da gente, na verdade, é nada no esforço da gente, né? A santidade, ela não é uma meta a ser alcançada, mas é um tesouro a ser recebido, que carregamos em vaso de argila. É recebido de Deus para nos livrar do perigo de que a gente ache que seja mérito nosso, e daí uns podem, outros não podem, uns são, outros não são, porque isso, porque aquilo. Pela graça, todos somos chamados e constituídos capazes da santidade. Irmãos, irmãs, abramos o coração ao Espírito de Jesus. Esse Espírito vai nos ensinar, como diz o Evangelho, a viver de maneira cristã. Vai nos recordar a cada momento de Jesus e vai nos ajudar a guardar o mandamento do seu amor. Só pela nossa força, nós mais ou menos, conseguimos ser bonzinho com quem é bonzinho conosco. Sem a força divina, a gente consegue fazer um pouquinho de bem para quem faz muito bem para a gente. É pela força que vem do alto que a gente consegue dar até a vida por aqueles que o mundo considera não merecedor. O mérito que santifica a vida da gente não está no que a gente faz, está no sacrifício de Jesus. É penhor dele, é graça dele, é força dele, benefício dele. É por ele que a gente pode. Então, abramo-nos, não fiquemos fechados ao Espírito. Deixemos que ele tome conta da gente. Deixemos que ele quebre as cadeias, rompa as estreitezas de crença, de visão, de convicções, algumas que a gente pode abrir mão delas e não vai fazer falta nenhuma para a vida da gente. Que ele nos dê a capacidade de discernir essas que são necessárias daquelas que são fúteis, inúteis. Já caçando o caminho aqui do brejo, né? O final da conversa, alguma vez você se sentiu chamado a ser mais generoso, a perdoar aquele que te ofendeu e ajudar aquele que é necessitado? Sabe, Deus habita a intimidade da vida da gente, a nossa consciência. Ele fala conosco lá, no fundo da consciência. Então é impossível que a gente não saiba o que é que a gente tem que fazer. A gente sempre sabe lá no íntimo o que é necessário fazer, o que é que a gente tem que fazer, quando a gente está aberto ao Espírito. Sempre. Pode ser que a gente resista, se feche, corte esse canal, mas no fundo a gente sempre sabe o que tem que fazer. Se a gente sai da igreja e tem alguém precisando de ajuda, o que será que você tem que fazer? Você sabe ou não? Sim ou não? De novo, tem gente dormindo, né? Então, se você sai da igreja e tem alguém precisando de ajuda, você sabe ou não o que tem que fazer? Aí se a gente vai fazer ou não vai fazer é outro departamento. Mas a gente sempre sabe o que tem que fazer. Tanto é verdade que a gente sabe o que tem que fazer, que quando não faz, a consciência apita e fica. Tipo um gotejamento de noite, assim, você não consegue dormir. Uma tortura, né? Fica. A gente sempre sabe. A gente só não sabe ou se confunde quando não se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Porque Ele nos lembra, recorda as coisas, Ele nos ensina, nos faz tomar posse da presença de Jesus hoje.
Então, esse é um chamado do Espírito, ser mais generoso, perdoar a quem ofendeu, ajudar o necessitado. Será que você seguiu a inspiração ou se fechou? Porque por um momento a gente pensa, né? Tenho que ser melhor, preciso fazer o bem. Essa é a inspiração. Aí logo a gente corta a inspiração. Ah, mas eu tenho medo. Mas o que vão dizer de mim? Ah, mas são sem vergonhas. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. E a gente fecha a torneira do Espírito, com medo. E o Espírito nos dá coragem, valentia, para vencer o medo. Nós vamos terminar efetivamente essa conversa com aquele estilo jogralzinho de outros dias, né? Então, de vocês é só uma frase, né? Primeiro nós vamos repetir juntos uma frase. Dá-nos teu Espírito, Senhor. A partir de agora, vocês vão repetir só essa frase. Onde não há Espírito. Algum dia eu vou ficar bom para instruir, eu estou um péssimo instrutor, viu? A frase de vocês é: onde não há Espírito, surge o medo. Eu vou passar a semana inteira treinando para ver como que eu faço para dar essa dica. A primeira frase a gente vai repetir tudo junto. E depois vocês só vão repetir uma frase e eu vou completá-la. Então todo mundo junto, tá? Essa. Só essa vez. Dá-nos teu Espírito, Senhor. A partir de agora, vocês vão repetir todas as vezes uma frase e eu vou completar a frase que vocês vão repetir. Sim? Que o Espírito nos ajude, né? A frase de vocês é: onde não há Espírito, surge o medo. A rotina invade tudo. A esperança murcha. Não podemos nos reunir em teu nome, Senhor. Esquecemos o essencial. Introduzimos muitas normas. A vida não pode brotar. Nós vamos dizer: dá-nos teu Espírito, Senhor. Isso é tão verdadeiro, mesmo em casa. Quando o Espírito está ali, não são necessárias muitas normas, e a harmonia acontece. Mas quando falta o Espírito, falta o amor, a gente precisa ficar cheio de normas, de cobranças. Por quê? Porque a gente já não se entende. A gente se acha cobrado, cansado, preocupado, põe peso no outro. Mas onde o Espírito está, a harmonia acontece e pouco a gente se cobra, porque muito a gente se ama. A gente sempre vai buscar a lei quando o espírito dela não estiver sendo celebrado, vivido. Quando se quebra o espírito, se ausenta o espírito, então a gente sai à procura de regras, normas, cobranças, exigências. Que o Espírito Santo desça sobre nós. Que o Espírito Santo rompa as nossas cadeias. Que o Senhor nos conceda o seu divino Espírito Santo para que a gente viva como testemunhas do Senhor no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.